Trago hoje uma palavra em Provérbios, capítulo 21, verso 1, que diz assim: Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos de diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com a língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios a destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. Amém. Estas frases, estas palavras de Salomão que traz em Provérbios, é a sabedoria que Deus deu a ele e é o que acontece no nosso meio, com os homens, com a sociedade, com a população. O rei que se inclina a Deus é como um ribeiro de água, água pura, e essa água nunca seca. É aquele que está com o coração aberto para Deus. É aquele que se propõe a servir a Deus. É como fonte de água, nunca falta. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais doa, mais tem. Porque ele está disposto a servir. E Deus está disposto a dar. Então, em Provérbios diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Ele acha que ele está fazendo o certo. Nas suas vontades, na sua força, na força do seu braço, ele acha que é reto, que é verdade. E não consulta a Deus para saber se ele está fazendo o certo. E muitas das vezes ele está fazendo o errado. Então, aquele que confia no Senhor e põe a sua vida, os seus planos na mão do Senhor, ele prevalece, ele vence, porque ele não está com seus próprios pensamentos, mas sim ele está com a ajuda de Deus. E Deus guia ele na direção certa. Salomão continua dizendo: fazer justiça, juízo, é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Antes os homens precisavam sacrificar para alcançar perdão. Hoje Deus não quer mais sacrifício de animais, de boi, de touro, sangue. Ele quer obediência, ele quer justiça, ele quer juízo. O Senhor quer obediência. O Senhor quer que os homens, as mulheres, o seu povo, o seu rebanho, pare para ouvir o que Deus quer falar. Muitas das vezes nós estamos apenas no automático, só falando, só pedindo, só pedindo, só pedindo. Mas o Senhor quer que paremos para ouvir. Porque muitas das vezes estamos nos sacrificando e Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Ele quer obediência. Obediência à sua voz, o seu mandado, os seus estatutos, os seus mandamentos. E a volta que o povo está dando
Deus está só observando. Ele está perdendo o seu tempo, ele está se cansando, está fadigando. O próprio Jesus, quando viu estas coisas, que não queria mais sacrifício, ele diz: tomai sobre mim. O meu manto é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Deus quer justiça e juízo, não quer mais sacrifício. Então Salomão escreve estas palavras dizendo para que os homens venham ouvir, para não perder tempo, para não sacrificar a coisa mais preciosa, que é o tempo de vida, e se arrepender que era para ter feito mais cedo e não foi feito. Que nós venhamos, ao invés do sacrifício, ter a obediência para ouvir. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios, que é pecado. Os pensamentos diligentes tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com a língua falsa para ajuntar tesouro é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas e os ímpios serão destruídos porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém, a obra do homem puro é reta. Está falando quase a mesma frase, as de cima, da anterior. Todo o caminho do homem é perverso, mas o homem puro de coração, ele está indo para um caminho reto de retidão. Que nós venhamos buscar a pureza, a certeza de que estamos limpos, porque Deus nos sonda de dentro para fora. O Senhor sabe as intenções dos corações. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sabe quem somos. E muitas das vezes nós nos enganamos a nós mesmos, querendo uma coisa, mas não querendo aquilo que estamos indo buscar. Que nós venhamos ser sinceros, que nós venhamos ser verdadeiros e buscar as coisas santas, retas, limpas, para que nós venhamos nos salvar. E salvar aquele que nos assiste e aqueles que nos ouvem, porque nós estamos dando testemunho. Nós somos embaixador do Evangelho de Cristo e esta palavra, ela é poder. Poder que lava, poder que cura, poder que renova, poder que restaura, poder que restitui. A palavra de Deus, ela faz isso. Mas nós temos que ser limpos, porque existem pessoas e pessoas, e cada um está levando o seu tipo de vida voluntariamente no seu bel prazer, e o próprio Jesus está falando com a sua palavra, Salomão está falando com a sua palavra, Deus está instruindo o povo com a sua palavra, mas quem quer ouvir? Quem quer fazer a sua parte? Os próprios discípulos, quando estavam com Jesus, o próprio Jesus trazia para perto, trazia clareza, mas alguns, mesmo assim, estando do lado de Jesus, não faziam. Estava se enganando a si mesmo. Hoje não é diferente. Tudo está nu e patente aos nossos olhos. E o próprio Deus diz: fugir da aparência do mal. Não precisa ser mal. Só está aparente. Só de longe, ó, aquilo lá é mal. Eu vou fugir. Fugir da aparência do mal. Que nós possamos seguir o caminho reto, ter esta essência de dentro para fora, para saber que Deus está conosco e os planos de Deus estão com a nossa vida e na nossa vida, para que Deus cumpra em nós os seus planos, segundo a sua vontade, para que nós venhamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus,
Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Neste dia, Senhor, te agradecemos pela sua bondade. Venhamos, Senhor, venha a ti, Senhor, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, nos justificar. Fortalece a nossa vida. A cada um, ó Deus, também que está querendo se salvar. A cada um que se propõe a te servir, te adorar, está tentando ser justo, santo, puro, limpo na tua presença. Dá força aos teus filhos, à tua igreja, ao teu rebanho. Continua salvando, curando, restaurando, trazendo vida, força, realizando os teus planos, realizando os projetos, realizando os sonhos, dando a cura, o livramento, a providência que vem das tuas mãos. Nós cremos em ti, ó Deus, que só o Senhor faz, só o Senhor pode fazer. Nos ajude a vencer, nos ajude a viver nesta terra, sendo justificado pelo Senhor, porque só o Senhor pode fazer estas coisas. Nos guia, ó Pai, continua falando conosco mais um dia, que a tua presença venha guiar o teu povo e que as tuas mãos nos guiem para sempre. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.